Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 5, terceira parte, verso 18. Chanda e Amarka, os professores de Prahlada Maharaj, infligiram a seu discípulo várias categorias de castigos e ameaças e começaram a ensinar-lhe os caminhos da religião, do desenvolvimento econômico e do gozo dos sentidos. Era este o ensinamento que eles lhe ministravam. Significado: neste verso, as palavras Praradham Grahayam Asa são importantes. As palavras Grahayam Asa significam literalmente que eles tentaram induzir Prahlada Maharaj a aceitar os caminhos de Dharma, Artha e Kama, religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. De um modo geral, as pessoas estão preocupadas com estes três assuntos, sem se interessar pelo caminho da liberação. Hiranyakashipu, o pai de Prahlada Maharaj, estava simplesmente interessado em ouro e gozo dos sentidos. A palavra Hiranya significa ouro, e Kashipu refere-se a almofadas e colchões macios, nos quais as pessoas entregam-se ao gozo dos sentidos. A palavra Prahlada, entretanto, refere-se a alguém que vive feliz porque compreende o Brahman. Brahmabhuta Prasanatma. Prahlada significa Prasanatma, sempre alegre. Prahlada vivia feliz, adorando o Senhor. Porém, seguindo as instruções de Hiranyakashipu, os professores de Prahlada estavam interessados em ensinar-lhe assuntos materiais. Os materialistas pensam que o caminho da religião presta-se a melhorar as suas condições materiais. O materialista vai até o templo e adora muitas variedades de semideuses, simplesmente para receber alguma bênção que melhore a sua vida material. Eles procuram um sadhu ou pseudo-swami para com eles aprender um método fácil que lhes dê opulência material. Em nome de religião, os pretensos sadhus tentam satisfazer os sentidos dos materialistas, mostrando-lhes atalhos que os levam à opulência material. Às vezes, dão-lhes algum talismã ou bênção. Outras vezes, para atrair os materialistas, produzem ouro. Então, declaram-se Deus, e os materialistas tolos, que estão buscando desenvolvimento econômico, sentem-se atraídos a eles. Como resultado deste método de trapaça, os outros relutam e preferem não aceitar um processo religioso, e ao invés disso, aconselham as pessoas em geral a trabalharem para o avanço material. Isto está acontecendo em todo o mundo. Não apenas agora, mas desde tempos imemoriais, ninguém está interessado em moksha, liberação. Existem 4 princípios: Dharma, religião; Artha, desenvolvimento econômico; Kama, gozo dos sentidos; e Moksha, liberação. As pessoas aceitam a religião para tornarem-se materialmente opulentas. E com que objetivo deveria alguém ser materialmente opulento? Para o gozo dos sentidos. Assim as pessoas preferem esses 3 margas:
os 3 caminhos da vida materialista. Ninguém está interessado em liberação, e Bhagavad Bhakti, serviço devocional ao Senhor, está inclusive acima da liberação. Portanto, é extremamente difícil que alguém entenda o processo do serviço devocional à consciência de Krishna. Isto será explicado mais tarde por Prahlada Maharaj. Os professores Chanda e Amarka tentaram induzir Prahlada Maharaj a aceitar o modo de vida materialista, mas, na verdade, suas tentativas foram um fracasso. Verso 19. Passado algum tempo, os professores Chanda e Amarka julgaram que Prahlada Maharaj estivesse suficientemente educado em afazeres diplomáticos, tais como apaziguar líderes públicos, agradá-los com a oferta de postos lucrativos, dividi-los e governá-los, e puni-los em caso de desobediência. Então, certo dia, depois que a mãe de Prahlada lavou pessoalmente o menino e o vestiu com esmero, colocando-lhe adornos suficientes, eles o apresentaram a seu pai. Significado: ao estudante que vai se tornar governante ou rei, é essencial aprender os 4 princípios diplomáticos. Sempre existem rivalidades entre o rei e seus cidadãos. Portanto, quando um cidadão agita o público contra o rei, é dever deste chamá-lo e tentar apaziguá-lo com palavras doces, dizendo: és muito importante para o Estado. Por que deverias ficar perturbando o público, fomentando alguma nova agitação? Se o cidadão não for apaziguado, o rei deve então oferecer-lhe algum posto lucrativo, nomeando-o governador ou ministro, qualquer posto que ofereça um salário alto, de modo que ele possa se tornar favorável. Se o inimigo ainda continua a agitar o público, o rei deve então criar dissensões no grupo do inimigo. Mas se ele for intransigente, o rei deve empregar o argumentum ad baculum, severas punições, pondo-o na cadeia ou entregando-o ao pelotão de fuzilamento. Os professores designados por Hiranyakashipu ensinaram a Prahlada Maharaj como tornar-se um diplomata, de modo que pudesse governar bem os cidadãos. Verso 20. Ao ver que o seu filho caíra a seus pés e oferecia-lhe reverências, Hiranyakashipu, como um pai afetuoso, imediatamente começou a derramar bênçãos ao filho e abraçou-o com ambos os braços. O pai naturalmente sente-se feliz ao abraçar o filho, e Hiranyakashipu ficou muito feliz com isto. Verso 21. Narda Muni continuou: meu querido rei Yudhishthira, Hiranyakashipu sentou Prahlada Maharaj em seu colo e começou a cheirar a sua cabeça. Com lágrimas afetuosas caindo de seus olhos e umedecendo o rosto sorridente da criança, ele falou-lhe as seguintes palavras. Significado: se um filho ou discípulo cai aos pés do pai ou do mestre espiritual, o superior responde, cheirando a cabeça do subordinado. Verso 22. Hiranyakashipu disse: meu querido Prahlada, meu querido filho, ó vivedouro, durante muito tempo ouviste teus professores ensinar-te tantas coisas. Agora, por favor, repete-me tudo o que julgas ser o melhor desse conhecimento. Significado:
Neste verso, Hiranyakashipu pergunta ao seu filho o que ele aprendeu com o seu guru. Os gurus de Prahlada Maharaj pertenciam a duas categorias diferentes. Shanda e Amarka, os filhos de Shukracharya, na sucessão discipular seminal, eram os gurus designados por seu pai. Mas seu outro guru era o elevado Narada Muni, que instruíra Prahlada quando este estava no ventre de sua mãe. Ao responder à pergunta formulada por seu pai, Prahlada Maharaj valeu-se das instruções que recebera de Narada, seu mestre espiritual. Portanto, voltou a surgir um conflito de opinião, porque Prahlada Maharaj queria relatar a melhor coisa que aprendera com seu mestre espiritual, ao passo que Hiranyakashipu esperava ouvir sobre a política e diplomacia que Prahlada aprendera com Shanda e Amarka. Foi então que a dissensão entre pai e filho tornou-se cada vez mais intensa, na medida em que Prahlada Maharaj passou a dizer o que aprendera com seu guru Narada Muni. Versos 23 e 24. Prahlada Maharaj disse: ouvir e cantar a respeito do santo nome, da forma, das qualidades, da parafernália e dos passatempos do Senhor Vishnu, que são todos transcendentais, lembrar-se deles, servir aos pés de lótus do Senhor, oferecer ao Senhor respeitosa adoração, com 16 classes de artigos, oferecer orações ao Senhor, tornar-se seu servo, considerar o Senhor o melhor amigo de todos e entregar-lhe tudo, em outras palavras, servi-lo com corpo, mente, palavras. Estes 9 processos são aceitos como serviço devocional puro. Alguém que dedicou sua vida a servir a Krishna através desses 9 métodos deve ser considerado a pessoa mais erudita, pois adquiriu conhecimento completo. Significado: ao ser solicitado por seu pai a dizer algo daquilo que aprendera, Prahlada Maharaj considerou que o que aprendera com seu mestre espiritual era o melhor de todos os ensinamentos, e todas as instruções sobre diplomacia que lhe foram ministradas por seus professores materiais, Shanda e Amarka, eram inúteis. Bhakti Parishanubhavo Viraktir Anyatracha. Srimad Bhagavatam 11.2.42. Este sintoma é de serviço devocional puro. O devoto puro interessa-se apenas em serviço devocional e não em afazeres materiais. Para executar serviço devocional, a pessoa sempre deve ocupar-se em ouvir e cantar a respeito de Krishna ou do Senhor Vishnu. O processo em que se presta adoração no templo chama-se Archana. Nesta passagem, explicar-se-á como se executa Archana. Deve-se ter fé completa nas palavras de Krishna, o qual diz ser o grande amigo bem-querente de todos, Suridam Sarva Bhutanam. Para o devoto, Krishna é o único amigo. Isto chama-se Sakyam. Pumsarpita Vishnu. A palavra Pumsa significa por todas as entidades vivas. Não existem imposições que determinem que apenas certo homem ou certo Brahmana prestem serviço devocional ao Senhor. Todos têm este direito, como se confirma no Bhagavad Gita 9.32. Striyo Vaishyas Tata Shudras Te
piyanti param gatim. As mulheres, os Vaishyas e os Shudras também podem se tornar devotos e voltar ao lar, voltar ao Supremo. Após executar sacrifício, às vezes a pessoa ocupada em atividades fruitivas costuma oferecer os resultados a Vishnu. Porém, aqui afirma-se que Bhagavati Adha, tudo deve ser diretamente oferecido a Vishnu. Isto chama-se sannyasa e não meramente nyasa. O Tridandi Sannyasi carrega 3 dandas, significando Kaya, Mano, Vakya, corpo, mente e palavras. Todos estes devem ser oferecidos a Vishnu, e só então pode-se começar o serviço devocional. Em primeiro lugar, os trabalhadores fruitivos executam algumas atividades piedosas e depois, formal ou oficialmente, oferecem os resultados a Vishnu. O verdadeiro devoto, entretanto, primeiro rende-se a Krishna e oferece-lhe seu corpo, mente e palavras. E então, como Krishna deseja, usa-os a serviço de Krishna. Em seu Tatya, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dá a seguinte explicação. A palavra Shravana refere-se ao fato de darmos recepção auditiva ao santo nome e às descrições da forma, qualidades, séquito e passatempos do Senhor, como se explica no Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita e escrituras autorizadas semelhantes. Após ouvir essas mensagens, a pessoa deve memorizar essas vibrações e repeti-las, Kirtanam. Smaranam significa procurar entender cada vez mais o Senhor Supremo. E Pada Sevanam significa ocupar-se em servir aos pés de lótus do Senhor, de acordo com o tempo e as circunstâncias. Archanam refere-se a adorar o Senhor Vishnu conforme o padrão de adoração realizada no templo. E Vandanam diz respeito a oferecer respeitosas reverências. Manmana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru. Vandanam significa namaskuru, oferecer reverências ou oferecer orações. Julgar-se Nitya Krishnadasa, servo eterno de Krishna, chama-se Dasyam, e Sakyam aplica-se àquele que é bem-querente de Krishna. Krishna quer que todos se rendam a ele, porque constitucionalmente todos são seus servos. Portanto, como amigo sincero de Krishna, a pessoa deve pregar essa filosofia, pedindo a todos que se rendam a Krishna. Atmanivedanam significa oferecer tudo a Krishna, incluindo o corpo, a mente, a inteligência e tudo o que alguém possua. O esforço sincero em executar esses 9 processos de serviço devocional chama-se tecnicamente Bhakti. A palavra Adha significa diretamente. Não se deve ser como os karmis, que executam atividades piedosas e depois oferecem formalmente os resultados a Krishna. Isto chama-se Karma Kanda. Ninguém deve almejar os resultados de suas atividades piedosas, e todos devem dedicar-se sem reservas, e então agir de maneira piedosa. Em outras palavras, a pessoa deve agir para a satisfação do Senhor Vishnu, e não para tentar satisfazer os seus próprios sentidos. É este o significado da palavra Adha, diretamente.
Anyabilashita shunyam jnana karma dhyanavritam anukulena krishnano shilanam bhaktirutamam. É com uma atitude favorável e sem desejo de lucro material ou ganho através de atividades fruitivas ou especulação filosófica que se deve prestar transcendental serviço amoroso ao Supremo Senhor Krishna. Isto chama-se serviço devocional puro. Basta que a pessoa satisfaça Krishna e não se deixe influenciar pelo conhecimento ou atividades fruitivas. O Gopala Tapani Upanishad diz que a palavra Bhakti significa ocupação em serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus e a nenhuma outra pessoa. Referido Upanishad descreve que Bhakti é o oferecimento de serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. Quem deseja executar serviço devocional deve livrar-se do conceito de vida corpórea e das aspirações de ser feliz através da elevação aos sistemas planetários superiores. Em outras palavras, o trabalho executado para a simples satisfação do Senhor Supremo e que não está impregnado de nenhum desejo material chama-se Bhakti. Bhakti também chama-se Nishkarma, ou seja, os resultados das atividades fruitivas ficam excluídos. Bhakti e Nishkarma estão na mesma plataforma, embora o serviço devocional e as atividades fruitivas pareçam quase a mesma coisa. Nem todos os 9 diferentes processos especificados por Prahlada Maharaj, conforme ele os aprendeu com Narada Muni, são necessários para a execução de serviço devocional. Se o devoto é estrito em realizar apenas um deles, pode alcançar a misericórdia da Suprema Personalidade de Deus. Às vezes, observa-se que, ao se executar um dos processos, outros exercem sua influência. Isto não contradiz o serviço do devoto. Quando o devoto executa qualquer um dos 9 processos, Nava Lakshana, isto é suficiente. Os outros 8 processos ficam incluídos. A seguir, esboça-se um comentário sobre esses 9 diferentes processos.